Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Hoje é um culto especial, culto de ceia do Senhor. E eu quero iniciar a minha reflexão nessa noite, fazendo a leitura de um poema do pastor americano James Norwood, que nos leva a refletir por que Deus permite o sofrimento e as provações. Ouça com atenção. Se você nunca sentiu dor, então como você saberia que eu sou um curador? Se você nunca passou por dificuldades, como você saberia que eu sou um libertador? Se você nunca teve um julgamento, como você poderia chamar a si mesmo de vencedor? Se você nunca sentiu tristeza, como você saberia que eu sou um consolador? Se você nunca cometeu um erro, como você saberia que eu estou perdoando? Se você nunca esteve em apuros, como você saberia que eu virei em seu socorro? Se você nunca foi quebrado, então como você saberia que eu posso restaurá-lo? Se você nunca teve problemas, como você saberia que eu posso resolvê-los? Se você nunca teve nenhum sofrimento, então como você saberia o que eu passei? Se você nunca passasse pelo fogo, então como você se tornaria puro? Se eu te desse todas as coisas, como você as valorizaria? Se eu nunca te corrigisse, como você saberia que eu te amo? Se você tivesse todo o poder, então como você aprenderia a depender de mim? Se sua vida fosse perfeita, então para que você precisaria de mim? Queridos, esse poema nos leva a olhar para nós mesmos, não numa perspectiva de autocomiseração, de autopiedade, nem tampouco achar que as derrotas e fracassos são para os fracos e que os fortes sempre devem andar na crista da onda. Não é isso. Na verdade, esse poema nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e sabermos que apesar dos nossos erros, fracassos e frustrações, há uma saída, há uma solução. Que nós, todos nós, podemos aprender com os nossos erros e também dos outros. O nosso sermão é sobre uma história de fracasso de um homem. Talvez você diga assim: ah, pastor, uma história de fracasso. Aí fora as pessoas vivem falando de vitória, de bênção. Por que refletir sobre o fracasso de alguém? Por que falar sobre uma derrota que é tão chocante que passados 2000 anos ainda falamos sobre ela? Porque certamente, queridos, nós podemos aprender com o fracasso desse homem, com as derrotas que ele passou, porque todos nós em algum momento da nossa vida já enfrentamos lutas e provações, e algumas delas nós já fomos derrotados. E a história que eu quero meditar nessa noite é a história de Pedro, e a sua história é marcada por dois momentos. O primeiro é o momento da tríplice negação na noite em que Jesus foi preso. Pedro foi o responsável pelo seu próprio fracasso, quando por 3 vezes ele nega ser discípulo de Jesus. E o segundo momento é como Cristo o perdoou e o restaurou. Cristo se encarregou de restaurar Pedro. Não foi Pedro por iniciativa própria, não foi Pedro que tomou a decisão, foi Jesus que foi ao encontro de Pedro. O primeiro momento dependeu inteiramente de Pedro, foi Pedro que negou a Jesus. Mas o segundo foi totalmente de Jesus que foi ao encontro de Pedro. Por trás dessa história, queridos, está uma verdade maravilhosa, libertadora e cheia de esperança. É que o fracasso é um evento, não é um destino. Se você tem enfrentado derrotas da sua vida, se você tem se sentido um fracassado, eu quero te dizer que esse é apenas um momento, não é a sua parada final, não é o seu destino. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Esta é uma boa notícia, porque todos nós falhamos, mais cedo ou mais tarde. E se nós formos honestos conosco, nós vamos observar que nós falhamos repetidas vezes. A história de Pedro prova que não é o nosso fracasso inicial que vem nos arruinar, mas o que acontece depois é o que importa. Não é o momento que você está vivendo, mas é a decisão que você vai tomar a partir da circunstância que você está passando. Aproveito então para pedir a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, que se inscreva,
que você possa também acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like se você gostar dessa mensagem, e faça seus comentários para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas pregações. E claro, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, e assim a gente vai poder levar a mensagem do Evangelho a tantas outras vidas que também precisam do amor de Deus. Queridos, como nós afirmamos, o fracasso é um evento, não um destino. O fracasso não significa que você estragou tudo e que não tem mais jeito. Não é isso, mas que você sim vai aprender lições difíceis em meio ao fracasso. O fracasso não significa que você é um perdedor permanente, mas que você não é tão inteligente quanto pensava que fosse. O fracasso não significa que você deva desistir, que você precisa ficar paralisado em meio à prova, mas que você precisa que o Senhor lhe mostre o próximo passo a ser dado. O fracasso não significa que Deus te abandonou, mas que Deus tem um plano melhor para a tua vida. Quem já falhou vai aprender verdadeiramente nessa mensagem de hoje. Ficará profundamente impactado na vida de um homem que experimentou fracassos e derrotas. E se você conheceu a vergonha do grande fracasso, então esteja certa que esta história é para você. Quando nós falhamos, queridos, especialmente quando falhamos com aqueles que mais amamos, a nossa mente se torna um turbilhão de emoções: constrangimento, raiva, medo, vergonha, desespero. Quem já não passou por algo do tipo? Alguém que caiu no pecado de adultério, que trouxe constrangimento para a família, que veio o medo de se tornar público, que veio a vergonha diante do erro cometido, o desespero frente ao problema. Quem já não teve alguma dificuldade relacionada à mentira, acreditando que ninguém descobriria, até que tudo aquilo veio à tona, ou à bebida, ou ao uso de drogas, fosse a área que fosse, o pecado traz muita dor, muito sofrimento. E aí, aqueles que se sentem envolvidos pelo fracasso, vem o sentimento da derrota, vem o sentimento de não ter tido forças suficientes para manter-se nos caminhos do Senhor. Nos sentimos sujos e indignos, porque agimos de forma insensata. E quando machucamos alguém profundamente, queremos saber se essa pessoa ainda nos ama, ou destruímos tudo. Porque às vezes, querido, nós levamos anos e anos para construir a confiança de alguém, e a perdemos em alguns minutos. Pedro nunca esqueceu o que aconteceu quando ele negou a Cristo. Enquanto viveu, ele nunca esqueceu daquela noite terrível. A tradição diz que ele começava a chorar sempre que ouvia um galo cantar. A tradição também diz que ele acordava todas as noites e orava durante a hora em que ele negara o Senhor. Mas Pedro foi restaurado, e você pode pensar, como Pedro foi restaurado? Ele que era um discípulo caído. E hoje, Jesus também pode restaurar discípulos que caíram, que falharam, que se afastaram. E a resposta nos é apresentada no Evangelho em 4 etapas. E aí eu quero pedir a sua atenção, porque a sua vida pode estar necessitando também da restauração de Deus. Quando eu preparava essa mensagem, eu me via como Pedro em momentos da minha vida em que eu estive em pecado, em momentos em que eu entristeci o coração do meu Deus. E eu vi que assim como Pedro foi restaurado, o Senhor também havia restaurado a minha vida. A primeira etapa que nós observamos na vida de Pedro, queridos, é que foi Jesus que mandou buscar Pedro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 4 a 8, nos é relatado que na noite em que Jesus celebrava a sua última Páscoa com seus discípulos, ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro era assim impulsivo. Pedro acreditava que a sua atitude
Era uma atitude que procurava dar crescimento no ministério de Jesus, enquanto que isso, na realidade, não acontecia. Ele era essa pessoa impulsiva, impetuosa, e nas palavras proferidas por Pedro, muitas vezes, ele o fazia de forma impensada, pois ele também gabava-se da sua coragem. Ele dizia que os outros poderiam até desertar a Jesus, mas ele jamais. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 10 e 11, diz que Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Esse era Pedro. Era o Pedro que achava que não estava apto a que Jesus lavasse os seus pés. É o mesmo Pedro que toma da espada para querer proteger Jesus. Porém, amados, sob pressão, diante da provação da luta, nós descobrimos que esse ousado apóstolo, ele vira-se em manteiga derretida. Lá em Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62, nos é revelada uma nova face de Pedro. A palavra de Deus diz que, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, depois de ouvir esse relato de fracasso na vida de Pedro, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 7, traz uma mensagem inquietadora. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro de manhã, na manhã de domingo, um anjo anunciou as boas novas e as instruiu: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. O anjo não disse assim: olha, vão até os discípulos. Não, o anjo disse: vão até os discípulos e a Pedro. O único discípulo que teve o seu nome citado aqui foi Pedro. E por que isso aconteceu? Queridos, a negação de Pedro separou Pedro dos outros discípulos. Mas não somente isso, aquele homem que era tão próximo de Jesus, que estivera com ele durante 3 anos do seu ministério, aquele homem que o acompanhara tantas vezes em situações difíceis, havia negado o seu mestre. E certamente na sua cabeça muitas questões passavam-se: o que é que eu sou agora? Sou um traidor ou sou um discípulo? Talvez em algum momento da sua vida isso também já tenha acontecido com você, em que você se viu em meio a pecados grosseiros, e você tenha se perguntado: eu sou um discípulo de Cristo, com essa minha atitude, com a minha vida, como eu estou vivendo? Pedro, queridos, pode ter falhado muitas vezes, mas Jesus mandou buscá-lo. Depois de tudo isso, Cristo ressuscitado manda buscá-lo. Ele não descarta Pedro como um fracasso permanente. Ele não o coloca na categoria de maior pecador, maior perdedor. Não, Jesus ainda tem planos para Pedro, planos para lhe dar uma esperança e um futuro, planos para lhe dar uma segunda chance. Talvez você diga assim: ah, pastor, é porque você não conhece a minha vida, você não sabe as quedas, as derrotas, os fracassos que eu tenho enfrentado. Mas eu quero te dizer que apesar das lutas, provações, fracassos, derrotas que você esteja enfrentando, o Senhor continua a te buscar, Ele continua a te oferecer uma segunda chance. O Senhor tem planos para você. Não sei em que trapalhadas você tem se metido, eu não sei quão fundo do poço você tem mergulhado, mas eu sei de um Deus que ainda tem planos para a sua vida. Ele não desistiu de você. Ele enviou Jesus para buscar você, para estar aqui nessa noite. Talvez você tenha tido 1000 motivos para não estar aqui, não estar assistindo essa mensagem, mas foi o Senhor, foi o Espírito Santo que te trouxe até este lugar, porque Ele tem propósitos na tua vida.
É Ele que foi ao teu encontro. Mas há uma segunda etapa, queridos. Jesus se encontra com Pedro. Para onde Pedro foi depois que negou a Cristo? A resposta é: não sabemos ao certo, porque a Bíblia não diz. Mas podemos supor que Pedro fez o que a maioria de nós faz quando cometemos um grande erro, um grande pecado. A última coisa que queremos é estar perto de outras pessoas, especialmente aquelas que nos conhecem melhor e que nos amam mais. Queremos fugir, queremos estar distante daquelas pessoas que nós magoamos. Todos que passam por isso, queridos, sabem da dureza de enfrentar as consequências do pecado. Temos às vezes decepcionado, e quando decepcionamos alguém, não queremos vê-los de jeito nenhum. O pecado nos separa de Deus e nos separa do povo de Deus. É por isso que às vezes, amados, nós sentimos a ausência de algumas pessoas, e quando a buscamos, quando as procuramos, elas simplesmente rejeitam a reconciliação, porque elas sabem a sua vida como está, e não querem arrepender-se, não querem uma reconciliação com Deus, nem voltar para o seio da igreja. O pecado, queridos, nos isola, para que o diabo possa nos convencer que, tendo cometido um erro tão estúpido, ninguém quer estar perto de nós novamente. Nunca. Não é isso, queridos. E assim alguns passam horas em uma prisão miserável de confinamento solitário, autoimposto, porque se isolam. Eu acho que foi isso que aconteceu com Pedro, naquele fim de semana. Onde quer que estivesse, deve ter se sentido sozinho no mundo. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 62, nos é revelado que Pedro, saindo dali, depois de ter negado a Cristo 3 vezes, depois de ter recebido aquele momento de Jesus olhar nos seus olhos, Pedro saiu dali e chorou amargamente. A única coisa que é dita é que depois que Jesus olhou para ele naquele pátio, Pedro chorou amargamente. Talvez em algum momento da nossa vida nós já tenhamos feito esse tipo de perguntas ao Senhor. Por que, Senhor, que eu cometi esse erro? Eu conheci a verdade, eu já ouvi tantas pregações, participei da escola bíblica, como eu poderia ter caído nesse laço, nessa armadilha? Essa era a situação de Pedro. E a palavra de Deus nos revela uma resposta para essa última pergunta, no fato de que Jesus fez uma aparição especial a Pedro em algum momento do domingo de Páscoa. Não sabemos exatamente onde ou quando, nem quanto tempo durou esse encontro de Jesus com Pedro, mas por 2 vezes no Novo Testamento é mencionado esse encontro. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 34, diz que o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 4 e 5, diz que Cristo foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Pedro teve um encontro particular com Cristo, e isso fez toda a diferença na sua vida. Cada um de nós já teve a oportunidade de ter um encontro especial, privado com o Senhor Jesus. O Senhor também nessa noite está dando o primeiro passo em sua direção. É Ele que toma a iniciativa para que você veja o quanto Ele te ama e deseja que haja mudança, arrependimento na sua vida. Jesus toma a frente para dizer que você pode vir como está, pois Ele te ajudará, Ele cuidará de ti. É Ele que te fará sentar-se na rocha, que limpará as tuas feridas, que cuidará dos teus machucados. É Ele que te dará uma nova vida. Porque o fracasso é um evento, não é um destino. A terceira etapa, Jesus desafiou a Pedro. Acompanhe João, capítulo 21, versículos 3 a 7. É noite no mar da Galileia, pouco depois da ressurreição. Pedro fala aos outros discípulos: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Em um outro evangelho diz que eram
grandes peixes, 153 peixes grandes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Queridos, Pedro e os outros discípulos capturaram, segundo outra passagem de outro evangelho, 153 grandes peixes, simplesmente obedecendo a palavra de Cristo. Cristo os havia desafiado, eles haviam passado a noite inteira, não haviam pescado nada. E aí, aquele homem na praia, eles não divisavam quem era, eles não reconheceram que era Jesus, vai e lhes diz: olha, lança a rede. E eles obedeceram. Amados, se Cristo estava observando os discípulos da praia a noite toda, por que ele não falou mais cedo? Se Jesus estava ali na praia, vendo os discípulos pescarem uma vez, duas vezes, e nada, por que Jesus já não havia lhes ordenado a lançar a rede? Por que permitir que os discípulos trabalhassem por horas em frustração? A resposta, queridos, é que eles precisavam falhar. O fracasso, nesse caso, era o pré-requisito necessário para um eventual sucesso. Se Jesus, sem se fazer conhecido, tivesse falado ainda à noite, quando eles saíram nas suas embarcações para lançarem a rede à direita do barco, Pedro e os demais discípulos, que eram pescadores, homens do mar, talvez tivessem dito assim: o que é que você sabe? Quer nos ensinar? Nós somos pescadores, estamos acostumados nessa lida. Mas, queridos, eles tiveram que passar por tudo aquilo, sem encontrar um único peixe. Mas depois de passar toda aquela noite, cansados, frustrados, eles estavam finalmente prontos para ouvir a voz do Senhor. Amados, às vezes nós nos sentimos assim, um tanto quanto soberbos, altivos, porque temos conhecimento, porque temos dinheiro, porque temos poder, porque achamos que somos o cara. Amados, quem é o Senhor da nossa vida não é o nosso nariz, é o nosso Deus. O Senhor nos permite falhar em nossas próprias forças, para que possamos aprender que somente o seu poder, somente no seu poder, nós seremos bem-sucedidos. O fundador da Microsoft, Bill Gates, disse: o sucesso é um péssimo professor, faz com que as pessoas inteligentes pensem que não podem perder. Os discípulos amados precisavam falhar, para que pudessem aprender a depender de Cristo para as suas vitórias. Às vezes é preciso um fracasso vergonhoso para que finalmente acordemos e vejamos a nossa necessidade de dependermos de Jesus na nossa vida. Quando lemos João capítulo 21, devemos conectá-lo em nossas mentes com Lucas capítulo 5. Essa é a passagem que Jesus vê os discípulos no barco junto à praia, e os pescadores, havendo desembarcado, estão lavando as redes. Ele então entra em um dos barcos, que era o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao largo e lança as suas redes para pescar. Respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Eu acredito que porque Pedro já havia passado por essa experiência no início do seu chamado ministerial, agora, quando ele já estava ali, já sem perspectiva do que estava para acontecer, porque Jesus havia sido morto, ele que não esperava mais nada do seu futuro, ele lembra do milagre que Jesus operara. Queridos, isso nos faz também um chamado. Quantas vezes Deus já operou maravilhas no nosso meio, milagres na nossa vida, e aí nós estamos passando por um problema, uma luta, e simplesmente deletamos o nosso passado, aquilo que Deus já fez na nossa vida. Que possamos trazer à memória aquele que nos traz esperança, que possamos nos lembrar dos grandes feitos do nosso Deus na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Apesar de suas dúvidas, Pedro seguiu a ordem de Cristo e pegou tantos peixes que encheram os dois barcos. A questão é a mesma nas duas ocasiões. Pedro, você vai obedecer-me mesmo quando não faz sentido? Essa é a pergunta que o Senhor está te fazendo nessa noite. Você vai obedecer a Deus mesmo quando achar que tem um caminho melhor? Porque nós somos assim, queridos. O Senhor se apresenta como o caminho na nossa vida, mas às vezes nós encontramos outro caminho que nos leva à perdição, ao buraco, e ao invés de seguirmos a verdade e a vida, seguimos para a morte e destruição. Será que nós
preferimos obedecer aos nossos instintos do que obedecer ao nosso Deus? Quantas vezes, lendo a história de Israel, vemos o povo transtornado agir dessa forma? O Senhor lhes indica o caminho que deveriam seguir e eles dão as costas para Deus. Quem não se lembra do profeta Jonas, Deus lhe manda para um caminho e ele vai para outro. Quem não se lembra de Davi, Deus lhe manda ir para a guerra e ele fica no castelo. Queridos, às vezes nós estamos assim, dando as costas ao chamado de Deus. O mesmo Jesus que desafiou a Pedro a obedecer, é o mesmo que está aqui nessa noite, está desafiando você a obedecê-lo, pois só assim você terá a oportunidade de viver um novo tempo, uma nova vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque está com um saudosismo do pecado, porque está trazendo à memória lembranças de um passado cheio de coisas que te escravizavam. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O fracasso é um evento, não é um destino. Quarta e última etapa, Jesus restaurou Pedro. Em João capítulo 21, versículos 15 a 17, é relatado que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, várias perguntas vêm à mente ao lermos essa passagem. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava agora ali com os seus discípulos e questiona por 3 vezes a Pedro acerca do seu amor. Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes, mas por que Jesus fazia aquela pergunta publicamente? Porque Pedro o havia negado também publicamente. Os outros discípulos precisavam ouvir Pedro declarar abertamente o seu amor por Jesus. Queridos, aquilo que nós fazemos no público precisa ser confessado publicamente. Nós precisamos entender o peso do pecado, não somente para a nossa vida, mas aos olhos do nosso Deus. Sem ouvir essas palavras, as dúvidas percorreriam o coração dos outros discípulos. O homem que tinha sido tão arrogante, tão seguro de si mesmo, tão confiante de sua própria coragem, agora está completamente humilhado. Aquele Pedro tão altivo, tão soberbo, que puxa a espada, aquele Pedro que não quer permitir que Jesus lave os seus pés, aquele Pedro que está disposto a seguir Jesus para onde ele fosse, e aquele Pedro que se revela negando a Cristo por 3 vezes. Queridos, a primeira pergunta de Jesus: Pedro, filho de João, amas-me mais do que a estes? Foi uma lembrança sutil da sua falha anterior, de ser o mais leal do que os outros discípulos. Em sua resposta, Pedro declara o seu amor por Cristo, mas se recusa a se comparar com qualquer outra pessoa. É por isso que Jesus fala acerca do seu amor a ele, mais do que aos outros discípulos. Queridos, por mais doloroso que isso fosse, era absolutamente necessário. Jesus estava limpando a ferida para que ela pudesse ser plenamente curada. Ele estava se livrando da culpa e da vergonha de Pedro ao lidar com isso abertamente. Às vezes, amados, nós queremos colocar o pecado e a consequência do pecado para debaixo do tapete, como que escondendo das pessoas, querendo preservar uma imagem de santidade, quando por dentro estamos comidos pela iniquidade. E o que Pedro está mostrando aqui, queridos, é que aquilo foi necessário na sua vida. E o que Jesus está nos mostrando aqui nessa noite, é que nós precisamos nos libertar de toda culpa, na dependência total e plena de Deus. Considere o que Cristo não fez. Ele não tenta fazer Pedro se sentir culpado. Ele não humilha Pedro publicamente. Ele não lhe pergunta: você está arrependido pelo que fez, Pedro? Ele não faz Pedro prometer ser melhor. Ele apenas fez uma pergunta: você me ama? Uma vez que magoamos alguém que amamos, é difícil olhá-lo na cara
e mais difícil ainda, ser questionado sobre o nosso verdadeiro compromisso com essa pessoa. Como você poderia ter feito isso? O que você estava pensando quando tomou essa atitude? Você me ama mesmo? Mas as perguntas, amados, devem ser feitas, e as respostas precisam ser dadas, e elas devem ser repetidas para que a verdade seja plenamente dita, para que possamos nos afastar de todo o mal que nos assedia, de todo o pecado que procura nos derrubar. Pedro precisava ver a enormidade do seu pecado, ele precisava ouvir Jesus perguntar-lhe sobre o seu amor. Só então Pedro poderia compreender a magnitude do perdão de Cristo. Sabe quando a gente valoriza o perdão do Senhor? É quando a gente vê o peso do pecado. O problema, amados, é porque nós vivemos numa sociedade que relativiza tudo. Relativiza o pecado, relativiza a mentira. Todo mundo bem, rapaz, já se tornou uma prática. Mentira, qual é o problema? Adulterar, meu querido, olha, todo mundo pula a cerca. Roubar, já se tornou, isso já é parte da nossa cultura. Todo mundo é ladrão. Vê aí os políticos. Que exemplo. Queridos, a gente envereda nessa linha, e a gente passa a achar o pecado uma normalidade. E quando a gente vê o pecado uma normalidade, a gente não valoriza o perdão de Deus. A gente não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Para que ser crente? Para que aceitar Jesus? Todo mundo é assim mesmo. Amados, a gente precisa entender o peso do pecado na nossa vida, para assim valorizar o grande perdão de Cristo, que se entregou na cruz por nós. É por isso que nós vamos participar da ceia do Senhor, pela nova aliança que Ele estabeleceu, através do derramamento do seu sangue, nos limpando e nos purificando de toda iniquidade. Há 3 qualificações para aqueles que querem ser discípulos de Cristo. Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, primeiro pré-requisito é amor. O segundo pré-requisito é amor. O terceiro pré-requisito é amor. Primeiro nós amamos, depois servimos. Primeiro amamos, depois falamos. Primeiro amamos, depois lideramos. O problema é que a gente vive num ativismo tão grande que a gente quer fazer as coisas para Jesus, mas a gente esquece que o princípio de tudo é o amor, porque Ele é amor. Quando Cristo faz a pergunta pela 3ª vez a Pedro, o coração de Pedro se entristece e ele desabafa: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Queridos, com essas palavras, Pedro renuncia a toda a sua autoconfiança. Agora, ele verdadeiramente confia no Senhor, que sabe todas as coisas. Este, queridos, é um grande passo em direção ao crescimento cristão. Se você deseja crescer na sua vida com Deus, se você deseja ter maturidade cristã, é necessário autorrenúncia, é necessário confiar em Deus. Esse, queridos, é um grande avanço. A nossa confiança precisa estar somente no Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa confiança nos homens, e aí quando esses homens nos decepcionam, pronto, falta-nos o chão. Meu Deus, eu esperava tanto dele. Jesus, eu tinha ele como uma pessoa que ia resolver todos os meus problemas. Quando no seu casamento, a sua confiança está no seu cônjuge, e ele lhe decepciona, pronto, o mundo acabou. Era o meu mundo, o meu marido, a minha esposa, e agora o que vai ser de mim? Queridos, maldito o homem que confia no outro homem. Precisamos saber que a nossa confiança está depositada no nosso Deus, é no Senhor crucificado. A palavra de Deus diz que esse mesmo Pedro, que já havia negado a Jesus, esse mesmo Pedro que foi restaurado, ele está no templo em Jerusalém, e ali ele levanta a sua voz em pregação. Não 1, 2 ou 3 vidas se rendem a Jesus, mas a palavra de Deus diz que 3.000 se convertem naquele dia. Queridos, como nós precisamos de homens como Pedro, que enfrentam o fracasso na dependência e na confiança do Senhor, apesar de ter passado por duras lutas e provas. E talvez seja isso que Deus esteja querendo fazer na sua vida nessa noite, te dizer que apesar das provações e lutas que você está enfrentando, Ele está ao teu lado. É Ele que vai
te buscar. É Ele que vai te desafiar, é Ele que vai te restaurar. Creia que Jesus também pode te restaurar. Não importa como você chegou aqui nessa noite, não importa como você está na sua casa assistindo essa mensagem, não importa a sua vida de fracasso ou pecados cometidos, Jesus pode restaurar a sua vida, te dar um novo horizonte, uma nova chance, uma herança que a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões podem assaltar e roubar. O fracasso é um evento, não um destino. Eu chego ao final dessa mensagem e eu espero que você possa responder à pergunta: o que Cristo faz com o fracasso? Deus é capaz de esquecer o nosso passado, por mais feio, triste, podre que ele tenha sido. Ele joga os nossos pecados, como diz o profeta, nas profundezas do mar, e coloca uma placa na praia que diz: proibido pescar. Não pode lançar a sua rede para resgatar o pecado, porque ele foi lançado nas profundezas do mar. Pedro continua, queridos, a ser essa figura emblemática para todos nós. Não nos cansamos dele, nós o conhecemos bem, porque o vemos todas as manhãs, quando nos olhamos no espelho. Nós amamos Pedro, porque podemos nos ver em sua história. Para todos nós, o processo de crescimento cristão é longo e doloroso. Eu sei que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida assim, feito um flash, coisa rápida. Mas é lento, é doloroso, é cheio de altos e baixos. Foram precisos repetidos fracassos para produzir em Pedro um caráter sólido. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro. Do início ao fim, Jesus acreditou em Pedro mais do que ele mesmo acreditasse nele. Assim também é para com você e é para comigo. Lembra-se da última frase do poema de James Norwood? Se a sua vida fosse perfeita, então você não precisaria de mim. O verdadeiro herói da história de Pedro não é Pedro. O verdadeiro herói é Jesus. É por isso que João 21 está na Bíblia, para que todos nós saibamos que, embora tropecemos, embora venhamos nos machucar, pela graça de Deus, Jesus nos erguerá. Que grande misericórdia, que grande graça, que grande amor. Se Ele fez isso por Pedro, Ele pode fazer isso por mim e por você, pois o fracasso é um evento, não um destino. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como está a sua vida, se tem sido uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de provação, de privação, mas eu quero te dizer que aquele que foi com Pedro para restaurá-lo, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, pode fazer isso também na sua vida. Ele fez isso comigo. Eu não sou merecedor, eu nunca fui merecedor, eu jamais serei merecedor, mas Ele me amou primeiro, Ele estendeu a sua mão, me limpou, e me fez uma nova vida, a ponto de me chamar seu filho. Eu que não era digno, como o pródigo, poderia apenas dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, não sou digno de ser chamado nem teu servo. E aquele pai abraça aquele filho, coloca-lhe o anel, prepara-lhe uma ceia, oferece-lhe do bom e do melhor, isso que Deus tem para a tua vida. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter mais problemas? Vai! Eu não vou passar mais por lutas, pastor? Vai! Mas apesar das lutas e dos problemas, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar contigo. É Ele que vai te sustentar, é Ele que vai cuidar de você. E se você titubear, tropeçar, é Ele que vai segurar nas tuas mãos para que você não caia. É Ele que vai te erguer. Há entre nós alguém que nessa noite precisa confessar a Cristo como Senhor da sua vida. Alguém que está se sentindo um fracasso, uma derrota, um nada. Eu quero dizer para você que você é precioso ao Senhor. Não por conta de algum mérito que você ou eu tenhamos, mas porque Cristo nos amou, a ponto de dar o seu sangue na cruz. É o que nos faz ter valor. Não sou eu, não é você,
É tudo Jesus.